O Brasil pode parecer distante de qualquer conflito verdadeiramente global, mas o país mais poderoso da América do Sul se encontra numa encruzilhada, que pode Eu vou com a cara dele também, pra mim, mas essa história com a menina foi estranha. colocá-lo na mira dos Estados Unidos ou da China, em uma terceira guerra mundial. Porque o Putin, ele entrou ali com o Fernando Henrique em 96. Antes ele era da KGB, ele manja tudo do abstrato, tipo a CIA, era a KGB na época ali e manja do binário ali no, né, dentro do jogo limpo, limpo assim, né, o institucional, e também as jogatinas abstratas da inteligência ali. Ele tá dos dois lados, por isso que ele tem esse poder, né. Como o Brasil vai agir na terceira guerra mundial? Os outros países, um lado manipula o outro, combate o outro, né, as forças que já estão e as que são eleitas, uma tentando dominar a outra, e aí quem tem a grana que manda. E de que lado ele estaria? A América do Sul pode parecer distante demais da Europa para ter se envolvido muito nas duas grandes guerras mundiais. Mas... É o melhor dos motivos, né? Mas que triste, né? Que já é sintonia, às vezes é uma parte sua, né? Tanto que aconteceu isso, ele morre e você vive, né? E talvez você o ressintonize depois, se você lembrar da essência dele, as essências não se vão, né? O resto é memória passageira que vai com o tempo, e graças a Deus, né? Mas o Brasil se viu envolvido nos conflitos globais de qualquer maneira. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil apoiou a Grã-Bretanha e os seus aliados, ajudando a patrulhar as águas do Atlântico Sul e enviando uma pequena força para a frente ocidental no final da guerra. Mas na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve um papel mais relevante. Quando a guerra começou, a maioria pode ter presumido que o Brasil apoiaria os aliados mais uma vez. Mas o Brasil mudou nas 2 décadas desde a Primeira Guerra Mundial. Nessa época, nosso país era um dos 10 maiores parceiros comerciais da Alemanha e tinha uma grande população alemã vivendo aqui. Quando a guerra estourou, o Brasil permaneceu neutro e manteve o comércio com ambos os lados. Porém, pouco a pouco, o Brasil foi sendo atraído para o lado dos aliados, e a Comissão de Defesa Conjunta Brasil-Estados Unidos foi feita com o objetivo de fortalecer os laços militares entre os 2 países. Mas estava principalmente... Mas é isso, a mina acha que vai ficar com o cara ali. Aí o cara some e elas metem o louco, né? Focada em impedir que as potências do eixo usassem o Brasil como base naval de operações para atacar as rotas de transporte marítimo dos Estados Unidos no Atlântico. Após o ataque japonês Pearl Harbor e a declaração de guerra dos Estados Unidos, foi lançada a Conferência de Estados Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Lá, os EUA ofereceram um acordo às nações sul-americanas. Nos apoie e corte os laços com o eixo, em troca de assistência econômica. Estamos falando aqui do eixo, mas deixe-me explicar rapidamente o que é o eixo e a aliança dos países. De 1939 a 1941, os países lutaram como parceiros em 2 alianças. Uma era o eixo e a outra eram os aliados. Os 3 principais do eixo eram a Alemanha, a Itália e o Japão. Eu não sei. Quem era o eixo? Os seus inimigos principais eram uma aliança, e as forças aliadas eram lideradas pela Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. E por fim, eles acabaram derrotando os países do eixo. Voltando à proposta que os Estados Unidos fez ao Brasil, o nosso país concordou rapidamente. Ele tá acabando com isso, né? Se já não conseguiu, ele quer. É o mínimo, né? Qualquer rei, qualquer cérebro faz pelo seu corpo. E rompeu ligações. Achando que um corpo quer se escravizar é tolice. O cara não quer. Ele quer o melhor pro povo dele. É lógico. Com a Alemanha, Japão e Itália, em troca de ajuda econômica direta, parcerias comerciais e um poderoso acordo para o desenvolvimento geral da indústria siderúrgica. O Brasil permitiu que os Estados Unidos criassem bases aéreas no norte do país. O Neymar ainda quando era molecão no Santos, jogando contra o Ronaldo lá no Corinthians, na época que eu ia lá no... Depois não... Ele mudou bastante, né? Uma delas, a maior base americana do mundo, fora dos Estados Unidos. Essa é a base aérea de Natal, que fica na cidade de Parnamirim, a 20 quilômetros da capital. Mas ele era bem puro, o Neymar, hein, mano? Tem um vídeo dele criança que... Nossa, o brilho do olho dele, a pureza dele, nossa, eu quase chorei. Falei, caramba, esse moleque era um anjo, velho. É que o tempo vai zoando, né? Rio Grande do Norte.
Ela foi instalada aqui em 1942 e essa é a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos. Ela também é conhecida como Parnamirim Field. Depois disso, o Brasil também... Mas eles sabiam, foram avisados, né? Isso aí tem prova, que Pearl Harbor eles foram avisados. Não quiser, aquilo já foi um ponto de... já para entrar ali mesmo. Bem permitiu que a Marinha dos Estados Unidos estacionasse a Força Tarefa 3 na nossa costa, com o objetivo de atacar submarinos e embarcações inimigas. Nesse momento, em 2023, os Estados Unidos e a China estão se enfrentando diplomaticamente. Isso quer dizer que não há confronto real, mas os Estados Unidos enviou ordens que foram ignoradas pela China, assim como a China enviou ordens que foram ignoradas pelos Estados Unidos. Isso porque a China declara que tem o direito... É uma palhaçada, né? Olha Taiwan onde é. Faz milênios que Taiwan é chinês, né? Aí os Estados Unidos tá aqui, ó. Vai falar, não, Taiwan não é seu, não. Parece a Inglaterra, né? Com a Argentina aqui. Isso é de brincadeira. É uma ilha que foi desmembrada da China há tempos atrás. Nessa ilha, são produzidos... O problema é que aí é feito todos os chips, né? Os microchips, os semicondutores e os menores possíveis. Sem Taiwan, ferra os Estados Unidos, né? Toda a tecnologia, até a parte militar ali, ferra todo mundo. Microcondutores, que são chips usados por máquinas de altíssima tecnologia. Carros, computadores, celulares e foguetes precisam dos microcondutores feitos em Taiwan. E hoje, o mundo é basicamente dependente dessa ilha. A China quer o direito sobre Taiwan e quer controlar completamente as suas exportações. E os Estados Unidos, de certa forma, são dependentes de Taiwan. Logo, a liberdade de Taiwan e ela não cair novamente nas mãos de um ditador, como é o esquema da China, seria muito benéfico para os Estados Unidos. Por isso, existe esse conflito e os Estados Unidos posicionou vários navios de guerra nas águas da China. Mas não é que eles foram burros, eles pensaram o quê? Lá tava todo mundo passando fome, por causa do boicote com o dólar. O chinês falou, beleza, a gente passa fome, mas a gente não vai se vender não, por dólar. Aí passaram, né? Aí os caras foram aproveitar isso, eles pensaram o quê? Não vou deixar a indústria na mão dos americanos aqui, vai que eles descobrem tudo e se revoltam, né? Então eles fizeram o quê? Deixaram o poder de patente, o soft power na mão dos americanos, e o hard, né? A parte física da coisa, a produção, a indústria, foram lá naquele país passando fome, pagaram centavos para produzir o infinito, com um povinho que até então era ignorante e faminto. Só que no decorrer dos anos, né? Eles têm simbiose, né? Desdobrou. Primeiro que já vinha ali, o mal já não era um idiota. Mas deu muito sangue, deu muita morte, porque era influência de todo lado. Fome, boicote. E ali já ficou uma vaga de um rei, né? Que foi sendo preenchido diante da hierarquia. Inclusive o Xi veio lá de baixo, né? Teve que ir escalando. Ele sofreu pra estar ali no posto de rei. E é um rei, mais ou menos, se desagradar ali. Eles têm um sistema pra derrubar. Não é bem como a gente pensa, né? Tem uma simbiose ali. As formiguinhas tacam se o negócio fica louco ali. Não é assim, não. Da forma tirânica como a gente pensa. Quando a gente vê a eficiência, é porque o povo gosta daquela eficiência. E é o jeito que eles são, né? Então eles acharam que aquele povo ali não ia oferecer esse risco dessa forma. Acontece que eles, cobrando barato por passar fome, tiveram acesso às patentes para construir toda a tecnologia mundial a troco de comida. Eles aprenderam, tiveram acesso às patentes e copiaram, e desenvolveram, e abocanharam. E depois, sem precisar, começaram a cobrar mais caro, começaram a dominar, e a gente tá nesse momento, né? Assim como a China faz constantemente vigias sobre o espaço aéreo de Taiwan sem nenhuma autorização. E o governo de Taiwan já pediu ajuda até mesmo para os Estados Unidos, pois o seu espaço aéreo é constantemente invadido. E a China trata a ilha como se ela ainda fosse o seu território, de forma que existe uma forte tendência de conflito nessa região. O governo dos Estados Unidos investiu milhões de dólares na construção da sua própria fábrica de chips. Quando eles fizeram essa revolução, tentando impor lá, e os chineses não aceitaram, eles fugiram e se esconderam em Taiwan. Aí virou ali uma frente ocidental na China, Taiwan. E tá até agora, né? Se eles tivessem conseguido, seria o governo oficial da China. Pau mandado do Ocidente, igual as outras nações, né? Pau mandado dos vocês sabem quem pelo dólar ali. Porém, além do processo ser extremamente complexo, as máquinas são muito grandes. E para os Estados Unidos finalmente começarem a produzir os seus próprios chips,
vai demorar pelo menos mais 10 anos. Portanto, eles ainda precisam de Taiwan. Além disso, há outros conflitos acontecendo mundo afora. Sem nem mesmo tocarmos na questão da invasão da Ucrânia, há um rumor de uma terceira guerra vindo por aí. Se olharmos para a questão da Rússia e todas as outras grandes movimentações que estão acontecendo mundo afora, praticamente já podemos dizer que estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Ela só não foi oficializada ainda. E o Brasil, dessa vez, pode ter um papel crítico e fundamental na decisão de quem vai vencer esse conflito. Depois acaba, eu fico irritado, que demora pra sair, e aí eu esqueço, eu tô esperando sair tudo, vejo tudo de uma vez. Nosso país provavelmente tentaria permanecer neutro no primeiro momento, mas inevitavelmente, tanto a China quanto os Estados Unidos exerceriam uma pressão significativa sobre o Brasil para que ele escolhesse um lado. E aí? E isso vai ser mais difícil do que foi. Bomba atômica de um lado ou de outro? A gente tem que escolher um lado? A gente alimenta os dois lados. Proteína animal, proteína vegetal, ferro, titânio, nióbio, tungstênio. A gente alimenta os dois lados, não vai escolher lado nenhum, não. Tem que ter um líder aqui nessa hora, pelo amor de Deus. No mínimo, congresso online aí, pro povo escolher, né? Eu me represento, ó, tá aqui. Tem que ter. Se a gente não tiver isso aqui, galera, a gente vai se ferrar. Se ferrar na mão deles. Qualquer uma das outras guerras, devido aos numerosos laços que o Brasil criou com a China. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, representando 31% das exportações chinesas. E quase 23% das importações chinesas vêm do Brasil. Em comparação, as exportações vindas do EUA diminuíram para apenas 11%, enquanto os Estados Unidos importa menos de 20% do Brasil. Do Brasil, a China compra minérios. Ela é uma forte importadora, pois na sua estratégia econômica, a construção massiva exige uma quantidade significativa de ar. Eles compram ferro, por exemplo, que eles precisam muito, de nós e da Austrália. A Austrália é fechada com a rainha, o rei da Inglaterra é rei da Austrália também, do Canadá, não sei se vocês sabem, né? Mas não exerce um poder direto ali, executivo, mas tem uma representação. Então, a Austrália fechando o comércio com a China fica mais ainda aqui, ó, com o Brasil. Manda tecnologia, se quiser, suprimento. É a troca. Vamos se desenvolver. Vocês querem ser alimentados? Com o que falta, a gente também. Tem que ter um líder, tem que ter o povo unido, no mínimo, pra gente fiscalizar a liderança e poder se beneficiar nesse momento terrível, fazer uma limonada desses limões aí. Aço, ferro e outros minerais. Em 2001, o Brasil ajudou a liderar a formação do BRICS. Essa Oxo em São Paulo tá em tudo, velho. Tudo. Faliu o dia, né? Estão comprando, abocanhando tudo, chinês. Onde você vai, tem. Todo canto. Por que o Brasil não faz isso? Sendo que o que vem de lá é nosso. Dá uma tristeza, velho. Uma organização de comércio global composta pelas economias emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e em 2010 também se juntou à África do Sul. Hoje, o Brasil continua comprometido com o projeto BRICS, mas essa organização se encontra com a base cada vez mais instável. A ideia do BRICS em si não é ruim. Afinal, a união das nações mais emergentes do mundo criaria uma superpotência mundial. O problema vem das organizações políticas, pois o Brasil já detém grande parte da corrupção. Por que não é brasileiro, por exemplo? Por que o Brasil não tá fazendo mercadinho no mundo inteiro? Sendo que a gente pode encher o mercadinho com coisa nossa. Não, vende pra eles e eles que triplicam o lucro em cima da nossa matéria-prima mal paga. Ah, dá licença, a matéria-prima é tudo, pô. Mundial, liderando em vários rankings como uma das políticas mais desonestas do mundo. A China e a Rússia são lideradas por ditadores, pessoas que mandam eliminar pessoas a sangue frio e têm regras extremamente restritivas, com leis que muitas vezes são consideradas abusivas e não são aceitas pelas regras de direitos humanos e às vezes nem mesmo pela própria ONU. Com a desastrosa invasão da Ucrânia, a Rússia ameaça cada vez mais um conflito a nível global. Com a China fazendo pressão sobre Taiwan, o Brasil estaria cada vez mais ao lado dos inimigos dos Estados Unidos. E recentemente, muitas coisas impensáveis têm acontecido, como a própria Índia se aproximar e criar parcerias com os Estados Unidos. Essa organização informal se chama Quad, a associação que é formada pelos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. E esses líderes têm se reunido com uma certa regularidade. Essa Índia traíra? Que Índia? Dá um croque nesse indiano.
para debater uma série de questões de seguranças asiáticas. E a China sempre é uma das maiores de todas as preocupações. É porque como a Índia tem umas brigas com a China de território ali em cima, envolvendo aquele desdobramento dévico do Tibete, aí eles precisam de alguma segurança, né? Porque a China pesadíssima. Já a China e a Rússia têm uma relação de amor e ódio e vem sofrendo uma crescente tensão. As duas são grandes parceiros, mas em um conflito de interesses, eles não permaneceriam como aliados. A Rússia já alegou que eles têm uma parceria sem limites com a China, mas o líder chinês rapidamente corrigiu a Rússia, dizendo que a sua parceria tinha uma limitação e os seus limites eram bem rígidos. A Rússia e a China enfrentam basicamente as mesmas rivalidades internacionais, os Estados Unidos e a OTAN, e consideram que a OTAN seja uma ameaça à sua própria existência. Na verdade, a OTAN simboliza um perigo direto e real aos líderes ditadores e autoritários que dominam os países à moda antiga. A guerra na Ucrânia mostrou pouco a pouco que o exército russo, apesar de ter um armamento enorme e um poder bélico muito grande, é totalmente desordenado. E as estratégias militares... O Putin não tá querendo matar ninguém. Ele não tá... Se ele quisesse acabar com essa guerra da Ucrânia em um dia, ele acabava. Vocês estão de brincadeira. Ele tá indo leve, usando equipamento velho que sobrou da Segunda Guerra. Russas fracassaram incontáveis vezes. No maior dos desastres russos está o ataque do Prigozhin e do grupo Wagner. Esse perigosinho aí já não é mais perigosinho nada. Que mostrou que o poder russo não só tem fraquezas e problemas estruturais, como rebeliões internas. E agora o conflito é de russos contra russos. E os rebeldes estão apoiando o separatismo, querendo dividir a gigantesca Rússia em outros países. A Rússia vê isso como um desafio à sua própria autoridade. Afinal, um dia eles já foram a grande União Soviética. E eles foram divididos em vários outros países. Só tem que ler. Caso a história se repita, a gigantesca Rússia irá se diluir como outros pequenos países menores. A verdade é que a Rússia e o seu governo vivem no passado soviético e vem tentando, a todo o custo, manter o antigo governo ditatorial. Vocês são muitos já. Quando vocês verem esses caras, comentem em peso a verdade em tudo que for podcast. Vocês verem esses caras ao vivo, comentem, eles vêm, eles leem vocês são a verdade, vocês têm coerência. Não ignorem, velho. Vivo e crescente. A parte oriental da Rússia ganha cada vez mais investimentos de empresas chinesas. E o fluxo de imigrantes orientais, tanto legais quanto ilegais, tem aumentado drasticamente. E hoje, a população de chineses e asiáticos no Oriente Russo é muito elevada, cerca de 10 vezes mais do que há uma década atrás. Recentemente, a China montou uma estratégia que deveríamos, no mínimo, ser cautelosos com ela. Chamada de Belt and Road, a China criou um sistema de empréstimos e ela está emprestando esse dinheiro a países que não podem pagar essas dívidas de volta. Para receber o dinheiro de volta, a China simplesmente exige receber direitos legais terrível. Sobre a infraestrutura dos países, recebendo portos marítimos, ferrovias, grandes extensões de terra e até mesmo estados inteiros. Eles fazem isso usando nossos minérios. Constroem nesses países com o nosso ferro. Por que não é o Brasil dominando o mundo? Por que se é tudo da nossa terra? Eles vieram aqui aprender na década de 80 com a nossa industrialização. Olha o que eles estão fazendo, a gente travado porque a gente fica brigando entre nós. Com isso, a China está reivindicando locais do mundo para ela e enviando, na sequência, tropas, soldados e armamentos. Sendo assim, a China está basicamente comprando pontos estratégicos no mundo e montando pequenas bases militares estratégicas. Para o Brasil, olhar para o BRICS pode ser uma alternativa financeira a curto prazo, pois ele pode obter financiamento e acelerar a sua economia. E isso pode nos distanciar cada vez mais dos Estados Unidos. Atualmente, nós sabemos que o Brasil e o ZEUA têm um bom relacionamento. O exército dos Estados Unidos e o exército brasileiro treinam regularmente em conjunto. Além disso, os Estados Unidos fornecem para o Brasil assistência direta para operações a combate às drogas, programas ambientais e proteção da biodiversidade e das florestas tropicais. A relação militar é a mais importante aqui, pois o Brasil e os Estados Unidos têm uma robusta cooperação, incluindo programas de pesquisa e desenvolvimento. O Brasil também assinou um acordo com os Estados Unidos, que permite que eles façam lançamentos espaciais no nosso território. Mas como nós já sabemos, Brasil e Estados Unidos tiveram os seus problemas recentemente.
o nosso atual presidente e representante de todo o povo brasileiro culpou e acusou os Estados Unidos de provocar a Rússia a invadir a Ucrânia e de armar contra a nação russa. Ele foi duramente criticado por reduzir o tamanho do conflito e alegar que aquilo poderia se resolver rapidamente, ignorando assim dezenas de milhares de pessoas, incluindo crianças, que estão morrendo todos os dias entre explosões, tiros e detonações constantes. Em troca, a Rússia elogiou o presidente do Brasil. Os Estados Unidos rapidamente responderam à altura e falaram que o Brasil, infelizmente, está repetindo a propaganda russa e chinesa. E sendo assim, nosso país foi recebido mundialmente com grande desprezo pelos Estados Unidos e os aliados da OTAN. Mas sendo assim, se o Brasil se envolver diretamente no conflito, por quanto tempo ele permanecerá como o aliado dos Estados Unidos? Se a China e a Rússia conseguissem afastar o Brasil dos Estados Unidos, isso seria uma vitória geopolítica significativa. Especialmente se a China pudesse obter os direitos de base para a sua marinha e exército dentro do próprio Brasil. Então, qual seria o... Aí falar, mas a China tem muito mais soldado, muito mais recurso. Eles passam fome sem nós. Eles não podem alimentar as suas tropas. O Brasil é muito poderoso, você é muito poderoso. A gente só tá dormindo, só. Plano do Brasil na Terceira Guerra Mundial. Isso poderia depender de qual lado do conflito a maior potência militar da América do Sul se encontraria. O Brasil é estrategicamente importante, pois está entre as maiores artérias comerciais do mundo. E a partir das costas do Brasil, uma força militar naval ou aérea poderia complicar seriamente o comércio mundial. Para a China, uma parceria com o Brasil poderia permitir que ela movimentasse ativos aéreos e navais e basicamente controlar grande parte do tráfego mundial de produtos, mercadorias e armamentos. Com a China e a Rússia sediados no Brasil, eles poderiam atacar a infraestrutura de petróleo dos Estados Unidos e até mesmo lançar ataques a longas distâncias contra o próprio continente americano. Algo semelhante a isso não acontece desde a guerra de... Não, mas o Putin não vai invadir, mas ele falou que se invadirem a Ucrânia com... A França tá fazendo isso, o Macron quer brincar de Napoleão tá mandando soldado lá. Aí a Rússia vai também, aí o negócio vai ficando louco, né? Essa é a questão. Invadir não vai, mas responder... 1812. Os Estados Unidos são conhecidos por ter o armamento de mais longa distância do mundo, e é extremamente difícil lutar contra quem tem um poder de alcance tão grande. A China hoje é capaz de afundar grande parte da frota do EUA, mas não pode se proteger ou proteger o Brasil dos ataques aéreos extremamente potentes e rápidos de drones a longas distâncias que não são detectados por praticamente nenhuma tecnologia. O Brasil estaria arriscando muito ao se aliar à China e à Rússia. Todos nós sabemos que a última coisa que o Brasil definitivamente quer é comprar briga com os Estados Unidos. Apesar de China e Rússia terem poder militar para bater de frente com os EUA, o Brasil pode se arrepender drasticamente da decisão de se levantar contra esse gigante. Afinal, nós não temos o que é preciso para enfrentar uma guerra tão grande. A Marinha, a Aeronáutica e o Exército Brasileiro têm uma força considerável a nível mundial. Mas nós estamos falando de um inimigo que tem a maior força militar do planeta e que conhece todas as nossas estratégias, todo o nosso treinamento e todo o nosso arsenal. Atualmente, o papel do Brasil na Terceira Guerra Mundial seria garantir a segurança regional e o transporte marítimo. E a menos que o mundo mude drasticamente, o Brasil teria maiores chances ajudando os Estados Unidos a interceptar navios chineses e russos. Isso por causa da proximidade geográfica, do histórico de ligações e até mesmo da facilidade de alguns estados estarem nos mesmos meridianos. O transporte entre Brasil e Estados Unidos é descomplicado e pode ser feito até mesmo por terra. E assim, a considerável força militar brasileira se uniria à maior força militar do mundo. Os Estados Unidos têm declaradamente alguns aliados extremamente poderosos que têm poderes tão grandes quanto o Brasil ou até maiores. Todos eles estariam juntos contra a Rússia e China. Os aliados atuais declarados são a Albânia, a Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Espanha, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Turquia e Finlândia. Esses países declaradamente apoiam e lutam pelos Estados Unidos em qualquer confronto que seja. E caso o Brasil apoie China e Rússia, ela terá que enfrentar todos esses países além dos Estados Unidos.
Estrategicamente, olhando no mapa a quantidade de inimigos e as suas posições globais, fica claro que estamos em uma gigantesca desvantagem. E nós sabemos que conflitos e guerras não se resolvem apenas detonando bombas por aí. Até o fim desse confronto, haveria muita tristeza e sofrimento. Mas podemos dizer categoricamente que teriam mais chances quem o Brasil resolvesse apoiar. Graças ao tamanho continental do Brasil e a nossa costa gigantesca, os nossos aliados teriam mais chances de vencer.